E aí, pessoal da primeira série do ensino médio, tudo bem? Eu sou o Thiago Lazarim, mas hoje estou aqui apenas para apresentar a professora mais querida, a mais disputada, a mais extrovertida, a mais Loki, Fabi. Aê! E mentira, Thiago está aqui para dar aula junto, porque ele é meu companheiro e aí é sobre isso. Mas bem-vindos a todos os estudantes aí dessa primeira série do ensino médio, os professores que a gente estiver assistindo a nossa aula. Estamos aqui para mais uma aula, agora sim, iniciando o quarto bimestre, né, Ti? Agora sim. Iniciando. Antes não, agora sim. Antes não, agora sim. E hoje a gente vai falar sobre violência, né? Hoje vai ser uma aula com assuntos bad vibes? Vai ser uma aula com assuntos bad vibes, mas é uma aula muito importante, né? Porque essa dúvida é muito real, né? Que vai aparecer aí na tela para vocês. Quando a gente fala sobre violência, só existe um tipo de violência? Só existe aí uma maneira, né, de ter violência? Então, para a gente começar essa aula, eu vou primeiro começar com a interação, que é para já ir dando uma sacudida no cérebro, né, Ti? Vamos interagir, pessoal. Tô esperando vocês, hein? Então, a gente tem duas perguntinhas para você, né? Então, a primeira, o que é violência? E eu não quero definição de dicionário, a gente não quer definições super elaboradas, mas se você fosse simplificar, né, o que significa violência, como você explicaria? E será que a maioria das pessoas, né, que você conhece ou no mundo já sofreu violência? Então a gente vai deixar um minutinho? Um minutinho. E já voltamos. Pessoal, tô aqui com uma resposta do Alexander. Ah, não, agora tem mais. Não, o Alexander falou, constranger as pessoas. Daí, Silvane falou, violência é tudo que nos deixa triste e angustiado. O que você acha, Fabi? Olha, eu não vou dizer que eu discordo disso, porque realmente, né, normalmente a nossa reação ali numa situação de violência é ficar chateado. Ninguém fica feliz de sofrer violência, né? Acho que não, né? Acho que não, né? Então, o que acontece? A gente vai trazer para vocês... Agora tá funcionando? Estamos com problemas técnicos. Acontece. Super sucesso. Então, assim, para começar, a gente trouxe para vocês a definição da OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, que vai aparecer aí na tela. Então, segundo a OMS, né, ele define a violência como o uso de força física ou de poder. E essa parte é muito importante, né? Porque, normalmente, quando a gente fala sobre violência, a gente sempre vem com a ideia de violência física, né? E aí a gente tem a força física ou o uso de poder em ameaça ou prática, mas vamos focar no ameaça, tá? Contra si próprio, né? Outra pessoa ou contra um grupo e comunidade que resulte ou possa resultar em sofrimento, né? Morte, dano psicológico, desenvolvimento prejudicado ou privação. Então, já daí a gente tem algumas coisas que são muito importantes. Primeiro, a gente não tem só violência física. Se o uso de poder ele também é um tipo de violência, então quer dizer que não é só violência física, né? Algo que encosta, que você sente que é violência.
A segunda é que a violência não precisa ser uma coisa prática. A ameaça, né, a sensação de medo, o eu olhar para o Thiago e falar assim, Thiago, eu vou te bater daqui 5 minutos. Não, faça isso, pelo amor de Deus. Eu nem bati nele, mas a sensação é de angústia. Sim. Então, ele também está sofrendo uma violência, mesmo que ela não tenha acontecido na prática, né? Eu não tenha ido lá e agredido ele. Ela pode ser contra você mesmo. E isso, a gente pode, sim, infligir autoviolência contra outras pessoas ou contra um grupo. Então, quando a gente fala, por exemplo, de racismo, né, o racismo ele não é direcionado a uma pessoa específica. Quando ele acontece numa situação, sim. Mas o racismo ele é contra um grupo, né, um tipo de preconceito contra um grupo de pessoas, contra uma comunidade. Então, isso também se configura como um tipo de violência. Violência não é só um para um, né? Pode ser em relação a várias pessoas. E ela tem consequências. E essas consequências podem ser o sofrimento, de dor, o psicológico, enfim, morte, o dano psicológico, e isso é muito importante, normalmente é o que a gente mais esquece ou deixa de lado. Desenvolvimento prejudicado, então, se eu não tive acesso a certas coisas, ou se eu não tive acesso à alimentação, à água, ou outras coisas ou educação, por exemplo, que atrapalham o meu desenvolvimento, ou qualquer tipo de privação, tá? O que você tem para comentar com a gente, Ti? Não, o que eu comento é simples, né? Eu me lembro também da apostila aí de sociologia que nós utilizávamos bastante. Tinha um negócio que a gente estava conversando da violência física, que é mais óbvia, né? Direta e indireta. E tem violências, né, que são mais sutis e tudo mais, mas são violências, né? Então tem até violência física que a gente até duvida que é violência física, mas é também, né? Por exemplo, quando você deixa uma criança em casa sozinha e ela não sabe se virar, isso é uma violência física também, porque daí ela vai ficar com fome e tudo mais. Não é só uma violência física, né? Além de outros tipos. E isso é uma coisa legal também. A violência ela nunca é sozinha, né? Por exemplo, você pode ter violência psicológica, física e tudo isso junto, né? No mesmo fato, assim, no mesmo acontecimento. Não existe essa ideia de que a violência ela pega uma fila, né? Então, olha, primeiro vai a física, quando a física terminar, vai a psicológica. Quando a gente fala sobre violência, muitas vezes ocorrem diversos tipos de violência ao mesmo tempo. E aí, como a gente também quer mostrar para vocês, né, sobre como a gente muitas vezes desconhece, né, essas formas de violência que muitas vezes podem estar afetando a gente, mas a gente não conhece, a gente trouxe uma tabelinha para vocês, bem simples, que trazem aqui alguns tipos de violência. Eu vi que o professor aqui, o Alexander, falou sobre violência institucional, né? Aqui na violência econômica a gente também lembrou que também existe a patrimonial. Então, a gente trouxe alguns exemplos de violência, assim, vamos dizer, talvez as mais comuns. A gente pode colocar assim, as mais comuns. Sim. Né? Então, a gente tem, primeiro, violência física, que normalmente é vinculada à utilização de força. Então, quando as pessoas, né, qualquer ato de agressão. Mas também tem a indireta, que foi o que você falou, Ti. Né? Então, eu pego o Thiago, eu tranco ele numa salinha e não dou comida para ele. Daí não faça isso comigo, pelo amor de Deus. Eu tô parecendo muito malvada com o Thiago, né? Mas, assim, não dei comida pro Thiago. Eu não tô infringindo uma violência física nele de agredir. Mas o fato de eu deixar ele sem comida já está fazendo com que o corpo dele sofra. As consequências são físicas, tá? Então, a gente tem a violência física direta, que é quando a gente fala de uma agressão, de, sei lá, um tapa, um soco. Ou quando a gente fala de violência indireta, que é nesses tipos de situações, né? Próxima, violência psicológica. E eu acho que é muito positivo que a violência psicológica, eu acho que ela tem sido mais discutida nos últimos tempos. Uhum. Você tem sentido isso, de que tá saindo mais coisas sobre? Eu acho que no nosso universo cultural, muitas das séries, seriados aí desses streamings que nós consumimos, tematizam a violência psicológica, né? Mas que a violência psicológica, assim como a física, minha opinião, tá? Isso daí não é uma opinião de um autor, minha opinião. Ela também é meio evidente, né? Para mim fica muito evidente quando uma pessoa sofre violência psicológica, porque quando você vê isso no corpo dela, né? É tão visível, olha só como uma coisa não é tão dissociada da outra. Então,
você vê uma violência física, lógico que você vê o corpo afetado. Mas se você vê uma violência psicológica, o corpo também é afetado, né? A pessoa, o semblante dela, ela desmorona, né? E é só a gente ter olhos para ver, porque no nosso meio social a gente olha ao nosso redor e vai ver pessoas que estão sofrendo psicologicamente por conta da violência. É importante a gente entender que quando a gente fala de violência psicológica, assim como a física a gente tem algumas questões que a gente depois vai discutir mais, mas a violência psicológica, às vezes, a gente que está na situação, às vezes pode até passar desapercebido, né? Em algum momento a gente olha e fala, não, nem era assim, foi uma brincadeira e tal. Só que a gente vai sentir os efeitos daquilo, como o Ti falou, né? Eu posso olhar e falar, gente, foi besteira, mas eu vou ficar o resto do dia chateado. E é difícil esconder. Né? Então, quando a gente fala sobre violência psicológica, a gente fala sobre qualquer tipo de violência que o dano que ela traga seja psicológico. Então, ameaça, humilhação, intimidação. Por exemplo, eu falar pro Thiago, eu vou te bater daqui 5 minutos. É uma intimidação. Eu não estou agredindo ele, mas psicologicamente eu estou fazendo mal para ele. Né? Eu estou fingindo medo ou desespero, enfim, que seja. A gente tem a violência moral, né? Que aí ela afeta a pessoa, né? Vamos dizer, a pessoa Fabiana, a pessoa Thiago, que é quando a gente fala aí sobre exposição, então difamar, caluniar, chantagear. Então eu chegar pra vocês e falar assim, gente, é que hoje você é a vítima da vez, Ti. Por que eu? Nossa, se eu soubesse, eu pedia pra Jennifer. Então tá bom, vai ser o Tom. Pode ser. Vai ser o Tom. Aí eu chego aqui e falo, gente, se eu fosse vocês, eu não deixava o estúdio na mão do Tom, ó, ele operando as câmeras, porque ele é péssimo. Mas assim, ó, ele é péssimo. Eu tô contando uma mentira. Eu tô simplesmente colocando pessoas que trabalham comigo contra ele. Então, isso é uma calúnia. Eu estou contando uma mentira e eu estou levando pessoas a acreditarem numa mentira e isso vai ter uma ação, né? Vai ter uma consequência em cima do Tom. Então, calúnia, difamação, que é você mentir, né? Espalhar histórias e mentiras de alguém é um tipo de violência, porque isso agride a pessoa que está sendo caluniada. Além de chantagens, né? Então, assim, olha, eu não conto que você tomou cafezinho no corredor se você, sei lá... o Thiago... Pode ser, vai. O Thiago chega pro Tom e fala, Tom, se você me substituir nessa aula, te pago um cafezinho. E não vou contar pra você que você tava tomando café escondido no refeitório. É uma chantagem. Sim. E isso é também um tipo de violência. Tá? Então, muitas vezes essas coisas a gente encara como brincadeira. Ai, gente, é brincadeira. Ai, é fofoca. Ai, é besteira. Mas não, tem muitas consequências e consequências muito graves, né? Posso pôr um pouquinho de fogo no palheiro? Ou não? Só se for no parquinho. No parquinho. Fogo no parquinho. Fogo no parquinho, tudo bem, né? Não, olha, essa questão da moral ela é uma questão controversa mesmo, né? Porque a gente sabe que a nossa sociedade tem instituído, né, padrões morais dominantes. Então, nós temos, sei lá, uma maioria da população de um país com uma determinada religião e tal, né? Mas pensando na democracia, talvez os valores que sejam os mais... Eu estou falando de moral aqui, tá certo? Violência moral, tá? Talvez a violência moral que ela mais exista, né, vamos supor, seja aquela praticada contra os grupos minoritários, né? Então, quando se trata de um padrão estabelecido na sociedade em termos de moral, é provável que exista todo um aparato para defender essa pessoa que se sentir ofendida, que essa pessoa possa se proteger. Mas existe, assim, um grande problema, que é a violência moral praticada contra grupos sociais mais vulneráveis, e isso sequer é reconhecido enquanto violência moral, né? Então, uma religião que não seja de tantos adeptos assim da população, né? Daí fazer uma brincadeira com essa religião e tudo mais, isso aí também passa pela violência moral na medida em que são valores, né, que a pessoa cultiva e que são muito profundos. Eu acho que, primeiro, esse homem é um gênio,
Eu queria deixar isso registrado. E a segunda coisa é que, assim, quando a gente falou lá no começo, né, que a violência, ela não precisa ser destinada a uma pessoa só, ela pode ser um grupo. Aqui, explicando, a gente vai depois olhar isso com muito mais calma na próxima aula, mas quando a gente fala sobre violência moral, me veio muito quando você falou, por exemplo, sobre as pessoas LGBTQI+, né, que tem muito essa questão de, nossa, se você é gay, você é espalhafatoso. E isso é um tipo de violência moral. Você está estabelecendo para um grupo inteiro um estereótipo e de uma maneira negativa, tá? Não que ser espalhafatoso seja negativo, ao contrário, eu acho apenas maravilhoso. Eu mesma. Mas, quando isso é colocado de algo negativo e a gente institui que todas as pessoas que são, por exemplo, homossexuais, elas são espalhafatosas e, isso é algo negativo, isso é um tipo de violência moral. Você está contando uma mentira. Né? A gente, como a Jennifer já falou em outras aulas, né? Não existe os negros não são todos iguais, as pessoas brancas não são todas iguais, as pessoas do movimento LGBT também não são todas iguais. Quando você faz isso, também é um tipo de violência moral. Só que a gente ignora. Sim. Quer dizer, a gente não vai ignorar, né? A gente não deveria e não pode fazer isso, né? Porque, afinal de contas, a violência ela não deve ser perpetuada, né? Exato, né? E até quando a gente também não está perpetuando esse tipo de violência. Enfim, a gente tem a violência sexual. E é muito importante a gente entender que a violência sexual, ela vem do não consentimento, tá? E esse não consentimento tem que ficar muito claro, porque não é só o não consentimento do não, mas é o não consentimento de eu não tenho condições de tomar essa decisão agora. Eu acho que, como isso é um assunto meio controverso, eu vou dar um exemplo com um carro. Imagina que eu estou muito bêbada, mas bêbada, assim, num nível em que eu não consigo ficar em pé. Eu não consigo falar uma palavra, uma frase do começo ao fim. Então, eu estou muito alterada e muito alcoolizada. E aí, o Thiago olha pra mim e fala assim, Fabi, tô aqui com a chave do seu carro. Você vai dirigindo pra casa, sim ou não? Eu tenho condições de responder? Eu, muito bêbada, eu tenho condições de responder sim ou não? Claro que você não tem nenhuma condição de responder, né? Quer dizer, você está falando de um assunto, eu estou já me intrometendo aqui, né? Por favor. Que está na boca do dia, porque existem muitos programas da televisão que mostram isso, reality shows e tal. O pessoal está assistindo aí. Mas isso é muito banalizado, isso existe em qualquer festinha, em qualquer lugar que você vá, né? E muitas vezes isso passa batido, né? Esse tipo de violência, de ser contra a vontade de uma pessoa. A pessoa tem que estar consciente. Bom, mas fala aí, Fabi, você que manja desse assunto aí. Não, manjamos. É meio que essa ideia, se, por exemplo, né, voltando até a relação que eu fiz, se você tá vendo que eu tô muito bêbada, que eu não consigo nem ficar em pé, e você não vai me oferecer a chave do meu carro, você vai olhar e falar, meu, você não tem nem condições, tipo, dá a chave do seu carro aqui, que ou eu levo, ou a gente busca amanhã, enfim. Então, a gente entender que isso se estende a outras coisas. Então, quando a gente fala de violência sexual, a gente não tá falando apenas sobre o estupro, tá? Mas a gente fala também sobre o assédio, sobre as pessoas encostarem em você sem que você dê permissão a elas ou que você se sinta confortável. A gente tá falando sobre exposição, né? Exposição de fotos, exposições de coisas que eu não gostaria que fosse exposto, né? Então, assim, eu mando uma foto pra alguém. Essa pessoa não tem direito de compartilhar essa foto é privada, né? Eu mando uma mensagem pro Thiago de cunho pessoal, não é nem sexual, pessoal. Ele não tem o direito de expor isso, né? Então, quando a gente fala da violência sexual, é esses tipos de violência, né? Obviamente, vinculados aí à questão sexual. A gente tem a violência econômica, que trata sobre aí, né, você roubo, furto, mas também sobre um caso assim. Thiago, você gasta muito e agora você vai dar seu cartão para mim porque você não tem controle e o seu cartão é meu. Isso é uma violência também, né? Exatamente. Mas isso acontece, assim, na nossa sociedade, infelizmente, né? Supondo que eu seja parceiro da Fabi, porque a gente sabe que na nossa sociedade não existe uma igualdade de condições entre mulheres e homens, que os homens eles têm muito essa fala, né?
o cartão é meu e não sei o quê. E às vezes não é só pela falta, né, que vai fazer no cartão. A pessoa ela dá o cartão para outra, né, justamente porque ela tem o poder econômico sobre a outra. Então você está gastando, você tem esse dinheiro todo, então você deve obediência a mim, né? Ou, por exemplo, relações de poder, o que acontece muito com o idoso. A aposentadoria é dele, o cartão é dele, mas você tá velho e o cartão é meu. Isso é um tipo de violência, né? Uma violência porque você está, né, xingando a pessoa, está ofendendo ela, diminuindo as capacidades dela, mas é uma violência porque eu também estou pegando esse cartão para mim, assumindo o controle. E a gente tem a violência social, que é basicamente, né, você ter aí a repreensão ou opressão de grupos minoritários. Discriminação, segregação, intolerância. E como vocês viram, todos os que a gente fala, eles se conversam, porque justamente a violência ela não é de apenas uma forma, ela não aparece só de uma maneira. E aí a gente trouxe 2 tipos de violência para vocês. Como o relógio está apertado, eu vou pular para a violência psicológica, a gente volta nela na próxima aula, eu juro para vocês, e a gente vai para a violência simbólica, tá? A violência simbólica é algo muito importante porque ela é meio complicada, talvez, de entender num primeiro momento. Porque a violência simbólica ela foi elaborada pelo Pierre Bourdieu, tá? Que é um sociólogo, para descrever o processo onde a gente perpetua, né, determinados valores culturais. Que foi o que você estava falando. Né? Então, a gente tem valores culturais que a gente aceita na nossa sociedade como certo e errado, ou que estão aí. E a gente impõe isso para as pessoas. E ainda que a gente acredite, né, que culturas, ainda que muita gente ache que culturas são universais, que os símbolos são universais, que tudo que a gente vive é universal, não é. Somos diferentes, temos interpretações diferentes do mundo, vivemos em realidades diferentes, mundos diferentes, enfim. E aí o que acontece? Essa violência simbólica, ela na verdade, ela vem ali de mão dada com esses outros tipos de violência que a gente trouxe, tá? E aí a gente pensou assim, bom, a violência simbólica ela é basicamente a cultura dominante, tá? Obrigando, né, colocando ali um tipo de violência, uma pressão sobre outros grupos. A gente falou, tá, como a gente pode trazer isso num exemplo? Aí eu tive uma ideia. Porque eu sofria esse tipo de violência há algum tempo. E quem não sofreu, né, Fabi? Quem não sofreu? Mas como tá muito fresco na minha memória, eu falei assim, sobre isso. Um tipo de violência simbólica, e que vocês já devem ter visto muitas vezes, é o preconceito linguístico. Tá? Então, por exemplo, o preconceito linguístico é quando a gente compara a maneira com que as pessoas escrevem e se comunicam com um modelo idealizado da língua. A gente tem uma norma padrão. Temos uma norma padrão da língua, tá? E, por favor, a gente não usa mais o termo norma culta, é um termo que é... Esqueci o nome. Depreciativo. Depreciativo. É norma padrão. Só que qual é o ponto? Quando a gente vive em sociedade, a gente tem que entender que existem variações linguísticas, né? E essas variações linguísticas, elas têm a ver com a região onde você mora, elas têm a ver com o lugar onde você cresceu, com as influências que você teve, com um monte de aspectos. E o que acontece? Essa violência, ela vem normalmente vinculada a certos aspectos, que são a desigualdade social. Então, eu separo de isso é linguagem de... Olha, gente, eu vou falar o termo pejorativo só para vocês entenderem o contexto, tá? Isso é linguagem de marginal. Isso aí é linguagem de favela, marginal. Sim. É isso. O preconceito linguístico é exatamente isso. Essa frase é quase uma denominação do preconceito linguístico, tá? E também quando as pessoas não conjugam os verbos, né, de acordo com a norma da gramática, que não é culta, né, como você falou. Que não é culto, né? Então, a gente tem isso, a gente tem muito isso a ver com regiões, regionalizações. Então, por exemplo, a Jennifer tem sotaque. Belíssimo, belíssimo, mas ela tem sotaque. E eu tenho certeza, ela não está aqui, mas ela já sofreu muito preconceito por causa do sotaque, né? E isso é um preconceito linguístico. Então, qual é a ideia? Vou até passar para o próximo.
Quando a gente rotula certas coisas como erradas ou feias, mas é um rótulo, não é uma verdade, e a gente estabelece que você é pior do que eu porque você fala desse jeito, você é pior do que eu por causa disso, né? Vinculados a preconceito socioeconômico, regional, cultural, né? Racismo, homofobia, por causa que a gente fala da linguagem iorubá, a gente fala do pajubá. Então, assim, esses tipos de violência do eu sou melhor do que você pela sua atitude, tipo, você é uma pessoa menos qualificada ou você é uma pessoa inferior pela maneira com que você fala, isso é um exemplo de uma violência simbólica atrelado ao preconceito linguístico, tá? Se ficou qualquer dúvida, a gente vai voltar a tratar desse tema na próxima aula, né, Ti? Então, eu vou viajar, né? Vou estar de férias aí, não estarei É verdade. até novembro, tá? Não é que eu sumi não, tá? E eu fico com uma tristeza, assim, porque eu queria falar tanto disso, mas não deu, né? Acabou o tempo. Mas a gente se vê nas próximas aulas. Não esqueçam de avaliar a gente no QR Code e até a próxima. Falou!